A nossa disciplina, Processos Interativos Professor-Aluno Conhecimento, vai trabalhar essencialmente com a interação. Então, para isso, nós devemos pensar nas implicações desta interação. O que acarreta, o que se apropria, o que se adquire dentro e com essa interação. Vocês vejam bem que durante os nossos encontros, nós vamos usar muito as preposições com, isto é, junto, da, proveniente de, e na, dentro. São 3 preposições muito importantes para nós pensarmos em interação, porque a interação acontece de forma ad infinitum. Não sei se vocês já presenciaram uma discussão entre casais em que você não percebe que os dois que estão dentro da discussão não conseguem perceber onde ela começou e porém, mesmo que encerrem a discussão, ela continua acontecendo na mente de uma das pessoas que discutiu, do marido, e continua acontecendo também na mulher. A discussão, por mais que seja encerrada, ela continua acontecendo. Por quê? Porque um processo de interação, seja ele qual for, ele é ad infinitum. Sabe aquele símbolo do infinito, aquele 8 deitadinho? Então, nós devemos pensar nisso. Por isso que eu vou me utilizar frequentemente dessas 3 preposições quando nós estivermos falando de interação. Com, na e da linguagem. A interação acontece com a linguagem, na linguagem e a partir da linguagem, correto? Vamos pensar então nessas implicações. As interações e implicações entre linguagem, por que eu coloquei linguagem no início do nosso slide? Porque nós estamos falando de interação, E a linha que vou me utilizar essencialmente nas nossas discussões será a linha interacionista. Professor, aluno e conhecimento. Quais as interações, quais as implicações dessa interação? Pensando no conceito de linguagem, vamos primeiro criar um campo fértil para a nossa discussão. Vamos adubar bem esse campo para que germinem ideias, pensamentos e conceitos de maneira bem profícua. Linguagem. A linguagem, de acordo com os autores que eu estou me baseando, é um meio de expressão e comunicação entre um grupo de indivíduos. Por que expressão e por que comunicação? Se vocês estiverem me olhando agora, vocês vão perceber que eu vou ter momentos de expressão e momentos de comunicação. Momentos em que eu quero que vocês percebam, interpretem, diagnostiquem o que eu estou dizendo, e momentos que eu não vou querer, mas eu vou estar me expressando. Pela minha expressão facial, pela maneira que as minhas sobrancelhas arqueiam ou não, pela maneira que eu pisco, pela maneira que os meus lábios se contraem ou se descontraem, pela maneira que a minha cabeça vai para um lado e para o outro. A linguagem corporal é um meio de expressão e comunicação. Porém, quando ela está comigo, quando eu não quero que você perceba o certo desconforto que eu estou sentindo na frente desta câmera, é claro que a linguagem é uma forma de expressão. Agora, quando eu estou falando os conceitos da disciplina, quando eu estou comentando ou mostrando nos slides para que vocês leiam usando a linguagem escrita, ela é um meio de expressão e de comunicação. Eu não consigo deixar de me expressar. Mesmo morta, eu expresso algo. Pela cor da pele amarelada, pela temperatura fria, eu consigo perceber que este ser humano realmente está morto. A maneira que a pupila se encontra, a respiração. Então, a expressividade é impossível de ser controlada. A comunicação, ela pode ser controlada. Dá-se as campanhas políticas que vocês podem perceber como eu consigo controlar
né, essa comunicação de forma que o meu outro, o meu interlocutor, interprete a mensagem como eu quero, eu consigo conduzir. Contexto biológico. O que é contexto biológico? Quando eu falo de contexto biológico, a que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a tudo aquilo que se refere às características gerais dos seres vivos. Eu estou falando, pessoal, de aparelho fonador, eu estou falando de aparelho visual, eu estou falando de aparelho auditivo, eu estou falando de todos os compostos anatômicos que me permitem hoje estar tentando me comunicar com vocês e estar me expressando com vocês. Certo? Esse é o contexto biológico. É tudo aquilo que eu trago, cromossomicamente da minha família, certo? Não anatomicamente, vamos usar um termo um pouco melhor, né? Vamos à episteme. Organicamente falando. O contexto biológico é tudo que organicamente compõe a Regina Aparecida Milhão de Paula. As características que eu tenho, que lembram as famílias italianas, as características que eu tenho no meu aparelho fonador, que deixam a minha fala, a minha voz mais grave, mais aguda, a maneira que os meus olhos foram formados, que me fazem me apropriar das imagens, certo? Então, agora, definidos esses dois conceitos, nós podemos caminhar um pouquinho mais em direção ao foco da nossa disciplina. Linguagem e um comportamento humano. Vocês vão me dizer, aí do outro lado, nossa, mas eu tenho um cachorrinho que, nossa, eu sei quando ele está triste, eu sei quando ele está com fome, eu sei quando ele está com sono, eu sei quando ele quer passear. Por que a linguagem, já que ela é um meio de expressão e comunicação, por que ela é eminentemente humana? Porque a linguagem nos permite interagir com o meio e tomar iniciativas totalmente diferentes a cada momento. Já um animal, pelo seu condicionamento, não consegue essa interação com o meio. Vocês vejam, por exemplo, que um animal ele não consegue plantar, por exemplo, para colher. O ser humano conseguiu interagir com o meio, perceber o que acontecia com as sementes e, a partir desse momento, saber que ele poderia comer e acabar aquele fruto ou aquela verdura e que ele poderia plantar e que ela ia crescer e que ele poderia se utilizar novamente. Então, a interação de modificação da sua realidade é eminentemente humana. E a linguagem, como tal, ela modifica, é um instrumento de modificação de realidades. Quando eu a adquiro e quando eu a expresso. Certo? Eu estou modificando uma realidade agora com a minha linguagem. Eu estou procurando abrir os horizontes de vocês com relação a conceitos de uma disciplina. Eu estou modificando a minha realidade. Já os animais, eles trabalham com condicionamento. Se eu pegar um pastor alemão, ele não vai estar se comportando como um alemão, ele vai se comportar como todos os animais daquela espécie, certo? Então, por isso, eu devo pensar nessa linguagem, vamos voltar ao slide para poder encerrar, a linguagem é um comportamento humano e essa afirmação torna a linguagem um objeto de análise de duas áreas do conhecimento que nós vamos trabalhar na nossa disciplina, a linguística e a psicologia.